segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 12. Oh, glória! Nós vamos meditar hoje do 20 ao 38. Amém? A igreja se põe de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas esse e você vai poder sentar. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Meu Pai, meu amado, Senhor Jesus, Espírito Santo. Pai, que palavra maravilhosa. Toda a tua palavra é maravilhosa. Amém, Jesus. Mas hoje aprove ao Senhor falar de algo tremendo, Pai. Algo que vai com certeza impactar a minha vida, impactar a vida da tua casa. E eu creio, Senhor, que muitos aqui não sairão como entraram, mas sairão impactados por essa palavra. O Senhor a enviou diretamente do trono a cada ouvido, a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço a Ti que nesse momento não seja eu, não seja a minha carne, não seja o meu entendimento, mas seja a Tua vontade e o Teu Espírito agindo sobre a minha vida, vaso de barro, para a honra e glória do Teu nome. Aplaudam ao Senhor e sentem. Amados, o contexto do capítulo número 12 é tremendo, porque Jesus está vivendo os seus últimos momentos na terra. E mais do que ninguém, ele glorificou o Pai. Ele foi enviado para isso, para glorificar o nome do Pai. E ele fez exatamente como o Pai queria que ele fizesse. E no capítulo 12, quando eles sobem a Jerusalém, nós sabemos que no 12, Jesus é ovacionado quando ele entra na cidade, montado num jumentinho, e a cidade está tremendamente lotada, porque era dia de adorar ao Senhor, era dia de subir ao templo. Mas mais do que as outras vezes, havia pessoas que quase nunca ou nunca tinham subido no dia da festa. Por isso que ele fala que havia alguns entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Quando Jesus cura nosso irmão Lázaro, ele fala que o nome do Pai e o nome dele seriam glorificados. E é uma verdade. A multidão que estava, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio também que Lázaro com a sua família estava naquele dia. Mas se Lázaro não estava, aqueles que estavam e viram Jesus, o ressuscitar, estavam lá. Meu Deus! Eles estavam lá. E eles também faziam a diferença. Por isso eu acredito que esses gregos que tinham subido, o que nós chamamos de prosélitos. Prosélito é um novo convertido. Esses eram prosélitos gregos a judaísmo. Eles estavam se convertendo ao judaísmo e subiram na festa. Mas irmãos, é impossível você ouvir falar de Jesus. É impossível você ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. Eita Deus! E esses gregos, eles chegam a dois discípulos de Jesus, a André e a Filipe. André significa um cara bonitão, um cara forte. A palavra André significa, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu citar aqui onde eu... varão, robusto, másculo. E Filipe, irmão, significa filos, né? É amigo. E filos é cavalo.
amigos de cavalo. Olha que nome estranho. Mas eles não eram gregos, eles eram judeus. Amém? Mas tinham André como Filipe, era um nome grego. Nós sabemos que André no grego é Andréas, se eu não me engano. E eu imagino que eles subiram, viram André, eles falaram, esse cara deve ser grego, ou conhece o grego. A história diz que tanto André quanto Filipe haviam trabalhado perto ou no meio da Grécia, e por isso os gregos os procuraram. Mas procuraram para ver Jesus fisicamente? Não. Eles tinham uma intenção de encontrar-se com Jesus naquele dia. Diga para o seu irmão, aí do lado: você não veio em vão procurar Você Jesus. não veio. E assim aconteceu com eles. Eita Deus. Chega o André, eu queria ver o Senhor. E André chega para Filipos e fala: olha, há homens gregos aqui que querem ver o Senhor. E eles vão até o Senhor. E quando eles falam para Jesus, coloca o 21, amado. Quando eles falam para Jesus, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida. Essa região ela era muito próxima da Grécia, por isso a gente acredita aqui eles buscarem os dois que tinham esse nome, a Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Olha aí. André vai, fala a Filipe, e os dois juntos vão até Jesus. Coloca o 22, por favor. O 23. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora Meu Deus. em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aleluia, Deus. É chegada a hora. Quando Jesus profere essas palavras, é chegada a hora, Jesus está dizendo para mim e para você: tudo tem um tempo com Deus. Meu Deus. Nada acontece por acaso na nossa vida. Quem sabe você entrou aqui hoje buscando algo e chegou exatamente na hora em que Deus vai falar. Amém, eu creio, Eu Pai. creio. E eles vão até Jesus e Jesus fala: é chegada a hora. Em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Irmãos, depois dos 20 anos a gente pode ter algumas coisinhas, ficar careca como pastor, algumas coisinhas e tal, até usar óculos. Eu estou com 22, viu, irmão? E na verdade Jesus fala para eles, eles responderam dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus havia pregado durante 3 anos e ele sabia que agora todo o seu ministério estava chegando ao fim na terra. Olha aí. E ele iria ser glorificado, e nosso Deus através dele. Então ele fala que era chegada essa hora no momento. E por que, irmãos? Porque você vai ver através dessa ministração que a morte perde exatamente nesse contexto, nesse contexto da Bíblia, a morte perde o valor. Meu Deus. A morte é tragada. Em que momento? Na hora da ressurreição. E Cristo vai falar sobre isso. E Jesus começa a pregar aos gregos e aos gentios que ali estavam. Na multidão estavam gentios, gregos, estavam também os que presenciaram a ressurreição de Lázaro. Veja, irmãos, que no 12:11, veja o que está escrito aqui, ó. Não precisa colocar. Eu repito aqui para a igreja. No 12:11, capítulo João 12, versículo de número 11, a palavra do Senhor diz assim: porque muitos
dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Ele está se referindo a Lázaro, porque Lázaro era uma pessoa muito notória naquela região. E quando... Pastor, desliga aí, por favor. Tá bom. E quando Lázaro foi ressuscitado, irmãos, entendam que o caso de Lázaro também foi um caso fantástico. Deus não agiu por conta própria. Jesus esperou que Lázaro ficasse 4 dias morto. E no 4º dia ele sobe e ressuscita Lázaro. Não havia nada que pudesse contestar o poder de Deus sobre a vida de Jesus e dando-lhe o poder de ressurreição. Ninguém podia contestar. Porque os judeus acreditavam que até o 3º dia um homem pudesse voltar à vida. Mas no 4º dia era impossível. Nós sabemos que hoje uma pessoa com 4º dia já tem várias partes do corpo podre. A mente já não funciona. Mas para Deus não há impossível. E Deus ressuscita Lázaro exatamente com o propósito de mostrar aos judeus que ele, Jesus, era o enviado. Que ele, Jesus, tinha poder sobre a vida e sobre a morte. E agora ele estava na festa e gregos foram procurá-lo. E quando Jesus recebe a notícia de que homens gregos haviam ido procurá-lo, ele, que era sintonia assim com o Pai, entende que era o momento dele ser glorificado. Por isso ele diz: é chegado o momento em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Meu Deus! Note que Jesus é enfático: é chegado o momento. E no 24, irmãos, veja o que está escrito. Coloca, por favor, João. João, o mais baixo possível. Me perdoe, querido, porque eu tenho um problema e é uma briga. Na verdade, eu vos digo, irmão, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Irmão, durante anos na minha vida, eu já sou convertido há muitos anos pela misericórdia de Deus. Mas há um momento em que o Evangelho te coloca contra a parede. Olha aí. Ou você é, ou você não é. Há um momento em que nós realmente chegamos nessa divisão com Deus. Não, eu quero viver com Deus. Eu quero viver com Cristo. Eu quero renunciar ao mundo. Eu quero renunciar ao pecado. Eu vou deixar de lado o cigarro, a bebida, a droga, tudo aquilo que me tira da presença de Deus. E aí, irmão, você tem que morrer. Olha aí. Paulo foi o apóstolo que entendeu isso quase que imediatamente no seu ministério, porque ele diz lá em Efésios, Gálatas 12, 20, se eu não me engano: não vivo mais eu, mas Cristo. Irmãos, aqui é claro, Jesus está falando: olha, pastor Jefferson, porque você é íntimo do Senhor, Jefferson, posso te pedir um favor? Morra. Eita Deus! Não, irmão, não. Jesus está sendo enfático pela palavra. Se você não morrer, você vai ficar só. É verdade. Se você não morrer, você vai ficar só. Porque eu disse a vocês que é um momento em que nós ou somos ou não somos. Ou você é no mundo, e você no mundo sempre está só. Olha aí. Verdade. Porque o mundo quer o quê? Carne. Enquanto tem carne, enquanto tem prazeres, você tem companhia. Olha aí. Mas quando você não tem mais isso, você está só. Meu Deus! E aqui Jesus está sendo claro: se ele não morrer, ele fica
Se morrer, ele dá muito fruto. Ei! Oh, glórias a Deus! Já! Mas se morrer, ele dá muito fruto. E é isso que Deus vai falar hoje. Ministério de morte na vida eterna. Olha aí, papai. Oh, glórias a Deus. Deus tremendo e fiel. Aleluia, Jesus. João, coloca para mim 2 Coríntios 4:12. Depois volta no 24, por favor. Eita Deus. Meu Deus, é forte. 2 Coríntios 4:12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eita Deus. É mistério essa palavra. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, eu vou repetir. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda essa palavra do Senhor. Nivaldo, você quer me servir? Sim. Morra para o pecado. Olha isso. Morra para o mundo, morra para a droga, morra para tudo aquilo que possa te tirar da minha presença. Deixa lá só um minutinho. 4:12. 2 Coríntios 4:12. Mas em vós a vida. Sabe por quê? Deus é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que através da tua conduta, naquilo que você se mortificou, a vida vai chegar a outras pessoas através de você, 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 através de você. Eu creio, Pai. Mas para isso você teve que morrer. Olha aí. Para isso você teve que abrir mão dos prazeres, das coisas do mundo. E então em nós opera o ministério de morte. Verdade. Eu mato o pecado, eu mato os meus olhos, eu mato aquilo que possa me tirar da presença de Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, quando alguém me ver vai falar, é um homem de Deus. Eu também quero ser assim, eu também quero servir a Deus, eu também vou buscar a Jesus. Através da minha vida, outras vidas possam se acercar a Eita Deus. Deus. E isso não é mérito meu, não é mérito seu, pastor. É Jesus que nos transforma. Olha aí, é É Jesus que verdade, nos vive. Pai. Volta para o 24, amado. 12:24. Deus tremendo, Deus. Então eu disse aí, em 2 Coríntios, de maneira que nós cristãos, porque irmão, você não foi chamado para ficar sentado no banco da igreja em si, não. Olha aí. Você não foi chamado. Se o teu ministério é ministério de banco, é banco de praça, não é banco de igreja. Se teu ministério é ministério de banco, não tem fruto, é banco de praça. Não sou eu que digo a palavra, porque tem um momento em que Deus vai dizer é sim, sim e não, não. Nós não podemos ficar cocheando entre dois senhores, ou a Jesus ou a outros deuses. E eu explico, quando aceitamos a Cristo, algumas mudanças passam a ocorrer em nossas vidas. É morte para isso, é morte para aquilo, pecados, renúncias. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive. Mas Cristo vive em mim. Eita Deus. E eu passo como discípulo. Como discípulo de Jesus, eu passo vida a outras pessoas. Eu aplaudiria ao Senhor. Eu aplaudiria ao Senhor.
E aqui no 24 Jesus começa: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Olha para a pessoa do lado e fala: Jesus Cristo está te dando nesta manhã um ministério de semente. Eita Deus! Porque ele foi a semente. Ele foi a semente. Literalmente, ele viveu isso daqui. Ele É verdade, Pai, eu creio. Ele se humilhou a tal ponto. Ele se despiu de toda a glória. E por vocês e por todos nós que aqui estamos e por todo mundo, ele se deu. Ele se fez semente. Ele morreu e desceu à terra. Mas ao terceiro dia ele frutificou. Oh, glórias a Deus. Ao terceiro dia ele frutificou. É verdade, Aleluia. E Jesus explica que se o grão, olha a simplicidade, mas a grandiosidade do que Deus está te falando nessa manhã. O que é um grão? Para nós olhando não é nada. O que é um grão? Nada. Mas Jesus pega uma coisa insignificante para dar um exemplo, o maior da terra para você. Se esse grão cair na terra e for semente e morrer, porque o grão tem que morrer, ele passa por um processo tremendo. Nós não sabemos o que acontece lá dentro do grão, mas é um processo de vida muito forte, muito grande. E se ele morrer, ele dá muito forte. Olha aí, Ele tem que morrer, ele tem que morrer. E Jesus é essa semente. Essa semente ser capaz de ser plantado. Quem quer ser plantado em Cristo nessa manhã? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vem aqui, Pai. Oh, glórias a Deus. É ser capaz de morrer. É ser capaz de morrer. Mas essa palavra morte na Bíblia, ela tem um peso tremendo. Sabe por quê? Porque ela é um propósito dos céus. Ela não é uma vontade ambígua, ela não é uma coisa de homem, ela não é um desejozinho, como se diz qualquer. Ela é um propósito de Deus. Deus enviou o seu único filho ao mundo e deu ele por você e por mim. Então havia um propósito de Deus já para nós. E essa semente é capaz de morrer com um propósito. Aí você vai perguntar: que propósito é esse, pastor? É um propósito que diz que eu tenho que abrir mão de tudo, da própria vida, se necessário for, para que o Evangelho seja cumprido. Foi isso que Cristo fez por você. No momento de maior angústia dele, junto ainda aos seus discípulos, e a Bíblia vai falar disso daqui a pouco, ele é questionado, é chegado a nós, ele toma uma decisão de morrer por você. Ele toma a decisão de salvar a tua vida. Ele toma a decisão de fazer com que o inimigo não tenha mais poder na tua vida de morte, para que você tenha vida eterna. Aleluia! Mas na sua pregação ele se faz como semente. Isso significa a humildade de Cristo. E ele tem que cair na terra, tem que se plantar, tem que morrer para dar muitos frutos. E essa semente, hoje, aqui, é eu e você. Glórias a Deus. Na verdade, o próprio Deus se plantou, porque ele já veio com esse propósito. O propósito de ser plantado, de ser semente. E foi através disso que ele continua nessa pregação. Primeiro ele se plantou, depois ele morreu. E era semente e frutificou no terceiro dia. Aleluia. E nós somos esses frutos
da semente. Olha para o teu irmãozinho do lado, ou para a tua irmã e fala: você é fruto de Jesus. Oh, glória a Deus. E aqui, irmãos, e aqui começa a pregação de Jesus. 25. Glória a Deus. Fala a Deus. Eita, forte, hein? Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Aleluia. Quem ama a sua vida, perderá. É forte, hein? Pastor Jefferson, eu vim me despedir do Senhor. O Senhor, a sua esposa, meus irmãos na Cia, são pessoas a quem eu gosto muito. Mas evangelho não é para mim. Olha, Eu quero viver a minha vida. Eu quero gozar, pastor, porque eu sou jovem ainda. Eu tenho uma vida pela frente. Eu quero gozar a minha vida. A partir de hoje, pastor, pode ser que a gente se veja por aí, mas na tua igreja o Senhor não vai me ver mais. Mas há outro. Talvez o Tiago esteja aqui do teu lado e esteja te fazendo uma outra confissão, pastor. Pastor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou errante, eu não sou um bom esposo, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom trabalhador, também na tua casa eu não tenho sido um bom obreiro, sabe, pastor? Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade, também não sou um bom vizinho, enfim, pastor, eu não me acho bom, mas eu quero ser ajudado, pastor. Eu quero renunciar a tudo isso, pastor, por Jesus. A partir de agora, eu quero ser mudado e transformado para ter algo com Jesus. Deus! Traga essa revista que está do teu lado, rápida aí para mim. Olha. O primeiro, não quis Jesus. O segundo, preservou. Olha aí. Preservou. Eu abro mão, eu deixo, eu renuncio a tudo por Jesus. Esse reservou, porque preservar significa isso. Reservou a sua vida para a eternidade. Glória a Deus. Aleluia! Pai. Continuando. Quem ama a sua vida perderá, e quem neste mundo aborrece a vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, Olha aí. siga. Se alguém me serve, siga. Eita Deus. Talvez o Tiago venha me falar: pastor, quem serve é servo. Eu não quero ser servo de ninguém. Não. Quem serve é escravo. Não. Escravo nós éramos quando estávamos no mundo. Olha aí. Sim ou não? Escravo do pecado, do cigarro, da bebida, da prostituição, da mentira, da lascívia, do roubo, da doença, de tudo nós éramos escravos. Agora, como servo, eu sirvo a Deus. E olha o que Jesus diz para quem serve: se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Meu Deus! Não espere, Tiago, já falei para você. Não espere honra do pastor. Talvez, eu brinco muito com o Tiago, já pedi perdão para ele, porque ele fica aqui na frente, é o primeiro que eu falo, é o primeiro que eu vejo. Não espere honra do teu irmão, da tua irmã. Deus, não espere fazer nada para Deus, esperando honra de homem não. Da pastora, de alguma irmã, de algum irmão, não espere.
Mas saiba, está escrito e a palavra dele não volta vazia e é a mais pura verdade. Deus honra. Aleluia! Pai honra. Você quer honra maior do que servir e ser honrado por Deus? Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. E Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu lhe dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus foi glorificado na morte de Lázaro. E agora ele pede para que Deus o glorifique, e o próprio Pai fala para ele: já o tenho glorificado, Meu Deus. e outra vez o glorificarei. E a multidão, o próximo 29, e a multidão que estava e que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão, outros diziam que um anjo lhe falou. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, e é mesmo. Porque muitas vezes, quantas vezes você ouviu a multidão? Quantas vezes, não é, Tiago? Quantas vezes nós ouvimos a multidão e não queremos ouvir a Deus? Meu Deus. Tiago, você tem certeza que vale a pena seguir esse Deus? Eu não estou vendo a sua vida mudar. Você continua com aquele carro velho, você continua com a mesma mulher ainda, Tiago. Eu não estou vendo mudanças na sua vida. Mas você ouviu a Deus. A tua mulher não é uma mulher qualquer, é uma filha do Senhor. Deus preparou para caminhar com você até o último dia da sua vida. Vocês passarão por momentos difíceis, sim, mas juntos serão e frutificarão nessa terra. Amém, Glória Jesus. ao Senhor Jesus. Eu creio, Pai. Aí o 30. Respondeu-lhe Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, Glória a Deus, obrigado. mas por amor de vós. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por amor de vós. O próprio Deus falando através do Filho que Ele também tinha prazer na tua vida. Que mesmo que você esteja na multidão nesse momento, Deus quer te arrancar para os braços de Jesus. Oh, meu irmão, eu aplaudiria essa palavra. Eu aplaudiria essa palavra. Obrigado, meu Deus. E Jesus tem uma boa notícia, mais uma para nós. Agora é o juízo deste mundo, e será expulso o príncipe deste mundo. Irmãos, há muitos cristãos que leem a Bíblia, às vezes não têm um entendimento e não buscam também. Eu digo para você, quando Jesus morreu, Ele venceu o diabo. Mas se Jesus venceu o diabo, como é que os demônios estão no mundo fazendo as loucuras deles, fazendo as coisas ruins? Por que a morte, a desunião? Por que a ódio? Por que a isso? Por que a aquilo? A você e ao demônio. Jesus te deu autoridade sobre ele. Ele foi vencido ao terceiro dia. Ele não tem poder sobre a sua vida, mas precisa que você se levante em autoridade de Jesus. Nesta manhã, Jesus usa a minha boca para te dizer: ei, você é cristão? Você tem Jesus sobre a sua vida. Você tem o poder de Jesus. Você tem a graça de Jesus para expulsar e dominar esse maligno. Meu Deus. Olha o 32. Ah, meu irmão, eu aplaudiria antes de eu falar. Eu aplaudiria. Obrigado por me atrair, Senhor. Aleluia. O senhor já refletiu no tamanho desse versículo? Há 2023 anos atrás, o imã Jesus começou a atrair tudo em volta. Meu Deus. Pecador, jogador, beberrão,
homem sem valor algum para o mundo, mas naquele momento, pela misericórdia de Deus e pelo enviado de Deus à terra, Jesus o Cristo, ele falou: eu vou atrair, 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 eu vou atrair. Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Não há exceção, não há exceção. Todos nós fomos atraídos por esse amor, por essa palavra, por esse Jesus poderoso. Olha o 33. Ele disse isso significando de que morte havia de morrer. E respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que o Filho do Homem, que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ah, meu irmão, como Satanás às vezes tenta nos esbofetear, como ele tenta nos tirar da presença de Deus, né? Deus tremendo. Ah, mas Deus é tremendo. Nós paramos no 32. Vamos lá, no 34. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Olha aí. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Irmão, os judeus não queriam acreditar em Jesus. Não queriam. Jesus provou por todas as formas que ele era o Messias, o Yeshua, enviado à terra. Mas eles não aceitaram. E dizer que Jesus permanece para sempre, sim, ele permaneceu antes da fundação do mundo, ele já existia. E ele permanece para sempre, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Jesus não morreu, Jesus desceu, deu a sua vida por você e por mim novamente, frutificou no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, para a honra e glória de todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Meu irmão. Aí Jesus responde para ele no 35 e disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse-lhe Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Esse escondeu, irmão, não é esconder no sentido de que nós entendemos, ocultou-se deles da vista. Irmãos, o poder de Jesus, mesmo que você não queira admitir, mesmo que alguém que esteja nos vendo pela live não queira admitir, é tamanho. Quando Jesus entrega a sua vida às 15 horas, às 3 horas da tarde, até a natureza se revelou. Meu Deus. Até a natureza se revelou. A terra falou para o sol: eu vou tremer. E o sol falou: eu vou me esconder. Meu Deus! A natureza também reconhece o feito de Jesus. Ele entregou a sua vida naquele momento para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. Irmãos, quando Jesus disse: está consumado, a sua vida foi modificada. Tudo que Deus podia fazer está feito na cruz. A cruz é a salvação, a cruz é o caminho, a cruz é o entendimento do Evangelho. Não há salvação sem cruz, não há cruz sem Jesus. Não há como você chegar ao Pai a não ser pela cruz, a não ser por Jesus.
Eu não sei, irmão, qual é o processo que você está passando hoje, dificuldades, eu não sei, mas talvez todos que aqui estão sejam cristãos, mas nesse momento, Deus me leva a fazer uma pergunta a alguém aqui nesta manhã, que quer entregar sua vida para Jesus. Se existir alguém, dá um sinal, qualquer sinal, com a cabeça, com o braço. Se você já entregou, mas se você por um momento, em um dado momento na tua vida, você parou, você se distanciou de Jesus, mas agora o seu coração está aí ardendo e você fala, hoje eu quero voltar. Hoje eu quero ser novamente atraído por essa cruz. Se alguém vem aqui nesse momento, irmãos, não olhe para a pessoa do lado, não se preocupe com a sua salvação. Se há alguém nesse momento que quer uma oração para se reconciliar ou entregar a sua vida com Jesus, venha aqui. Há alguém? Glória a Deus. Há alguém? Pastor, eu não estou nem num caso nem no outro, mas eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo fraco. Eu gostaria de receber uma oração. Venha.